Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, boa tarde a todos vocês. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Vamos lá, pessoal. Olha, gente, eu resolvi fazer uma espécie de segunda parte da última aula que eu ministrei aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, da aula anterior, portanto, que eu ministrei aqui no meu canal do YouTube, conversando com a professora do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, de Língua e Literatura Russa, a professora Aurora Bernardini, né? Na primeira aula, em que eu falei sobre algumas partes da entrevista que a professora Aurora Bernardini concedeu recentemente ao jornal Folha de São Paulo, eu falei sobre a relação forma-conteúdo na literatura, falei sobre uma caracterização que a professora fez sobre inovação em aspectos formais como sendo a característica distintiva e fundamental dos grandes textos literários, né? E, eventualmente, fazendo uma dimensão de que romances como o Nome da Rosa, o Nome da Rosa, do Humberto Eco, ou então Torto Arado, do Itamar Vieira, não seriam grandes obras de literatura, justamente por não terem uma composição formal desafiadora ou inovadora e assim por diante. Essa foi uma primeira discussão que eu fiz, e quem estiver aqui assistindo agora a essa aula poderá assistir a outra que eu ministrei, a aula anterior, que está aqui na mesma playlist, Aulas ao Vivo com Vassoler. Hoje, eu quero falar sobre um tema correlato, porém algo distinto. Então, vale a pena vocês acompanharem as duas aulas, a anterior e essa na sequência. Eu quero falar sobre se a literatura precisa ser engajada, porque esse é um tema derivado da discussão suscitada pela professora Aurora Bernardini, porque o conteúdo que a professora Aurora diz que não é vital para a inovação artística, ele vem sendo mobilizado por demandas, por exemplo, dos grupos contemporâneos, como sendo um fator fundamental, então, para a constituição da literatura, a voz dos grupos oprimidos e tudo mais. E eu quero discutir essa dimensão que também movimenta um debate bastante antigo aí na história da literatura. A literatura precisa ser engajada, né? A literatura engajada configura por si só grande literatura. Vamos falar sobre isso em mais essa aula ao vivo aqui com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas.
aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Vamos lá então, gente. Houve comentários no vídeo da primeira aula aqui, do diálogo que eu estabeleci com a professora Aurora Bernardini, no sentido de que a literatura, houve até uma pessoa que citou o nosso querido Walter Benjamin, autor que dialogou ali com a formidável escola de Frankfurt, no sentido de que a literatura precisaria constituir um corpus de obras a contrapelo do cânone, movimentando e mobilizando as vozes dos grupos marginalizados e oprimidos, dos condenados da terra, que as vozes de grupos oprimidos, historicamente, foram excluídas, negligenciadas, marginalizadas e tudo mais, e que seria importante a literatura incorporar tudo isso. Vejam, essa discussão, ela já tem aí 200 anos, né? Ela é bastante antiga. Na Rússia, do início do século XIX, das primeiras décadas ali do século XIX, na Rússia do Dostoiévski, quando Dostoiévski está começando a sua carreira, a ideia de um realismo literário defendida pelo grande crítico literário da Rússia de então, Vissarion Bielinski, que lançou, né, que asseverou, que chancelou Dostoiévski como grande escritor, era a ideia da representação da vida dos grupos oprimidos, que tivessem legitimidade, que tivessem empatia. Vejam, a gente fala, por exemplo, do conto maravilhoso do Nikolai Gogol, O Capote, quando o Akaki Akakievich, que tem esse nome cacofônico, Akaki Akakievich, e num determinado momento, o Akaki Akakievich é um homem tristonho, oprimido, tem um cargo burocrático baixíssimo, ganha mal, e tem uma hora no trabalho, a gente sente uma dó dele muito grande, todo mundo está zombando dele, tirando sarro dele, mexendo com ele, e tem uma hora em que ele se volta para os colegas de trabalho e diz: parem de zombar de mim, parem de mexer comigo, por que vocês fazem isso comigo? E a crítica literária de O Capote, de Gogol, interpretou isso como um sinal de humanismo do Gogol, porque alguns consideravam que o Gogol falava dos mais pobres de cima para baixo, com um ar, digamos, de zombaria, e que essa frase daria a dimensão de uma empatia pelo Akaki Akakievich. E quem vai se esquecer justamente do primeiro romance do Dostoiévski, da sua obra de estreia, de 1846, né? O romance Biedny Люди, o Pobre Gente, que justamente foi uma obra escrita pelo Dostoiévski com argúcia, sabendo, né, quais eram as demandas do Vissarion Bielinski, falando da história do pobre Makar Dievushkin, em diálogo ali com uma, digamos, parente distante, porque, na verdade, ele tem algum tipo de interesse, quer protegê-la, e mostra as agruras de como essas pessoas, um romance epistolar e tudo mais. Então, a descrição do estilo de vida,
de como viviam os mais pobres, de como eram acossados, marginalizados, ela transpassa a história da literatura. A gente pega, por exemplo, Os Miseráveis, do Victor Hugo, e, diferentemente daquela literatura que só mostra os salões da alta nobreza, a aristocracia, a camarilha dos reis, a alta burguesia, aqui a gente está falando de figuras mais pobres que estão ali olhando os bailes, querendo participar da riqueza social que eles próprios produzem. E, gente, tudo isso certamente é muito importante. Tá? Incluir grupos que nunca tiveram voz, dando-lhes voz, uma vez que produzem a riqueza social, que são pessoas tão dignas quanto quaisquer outras pessoas, essa transformação social, política e de inclusão cultural, tudo isso é fundamental, né? Agora, todas essas questões colocadas, é importante que nós saibamos e que nós nos perguntemos sobre se a inclusão conteudista de grupos marginalizados e oprimidos, os chamados condenados da terra, se essa inclusão, tornando, digamos, a literatura engajada, implica a construção de grandes obras literárias, de obras literárias que ousem, que sejam bem configuradas, bem estruturadas. Porque, vejam, durante a União Soviética, houve uma tendência que depois se espraiou da União Soviética para outros países que ficaram na órbita da antiga União Soviética, ou seja, os países do leste europeu. Houve a dimensão do chamado realismo socialista, que, a bem dizer, instrumentalizou não só a literatura, mas já que estamos falando aqui da literatura, instrumentalizou a pintura, a música, o cinema e, claro, a literatura, para fazer odes aos trabalhadores, para fazer ode à produtividade, às sociedades socialistas, aos planos quinquenais. Quando a gente vai, por exemplo, para Moscou, ainda hoje, e passeia pelas estações centrais do metrô, os painéis do realismo socialista mostram trabalhadores fortes. Curioso, né? Os trabalhadores ali eram mal pagos, faziam um trabalho extenuante, mas eram representados como musculosos, felizes no trabalho, fazendo ali a organização da sociedade socialista. Quando a gente até hoje vê a estátua, se eu não me engano, é uma estátua de 1937, o ano mais atroz, um dos mais atrozes do horror stalinista, do horror persecutório, do fascismo de esquerda stalinista na União Soviética, quando se erigiu uma enorme estátua que virou o símbolo da Mosfilm, da indústria de cinema de Moscou ali, símbolo da União Soviética, com o operário musculoso levantando o martelo e a camponesa esbelta levantando uma foice. Então, o operário e a camponesa complementando aí a dimensão da foice e do martelo, símbolos da União Soviética. Em 2002, lá se vão 23 anos, eu fui a uma exposição de arte do realismo socialista que foi feita na Oca, do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E eu vi essa dimensão idealizada, essa dimensão de glorificação das massas ao Stalin, aos líderes, de expressão, de muito pouca inovação artística, de muito pouca tomadas de posições, se é que com alguma, no sentido de acompanhar as discussões das vanguardas artísticas. E, aliás, toda a experimentação que o período inicial da Revolução procurou fazer em termos de arte, com a agitprop, que era a arte de agitação e propaganda, para conclamar as classes trabalhadoras para a nova revolução, durante a Guerra Civil, contra os reacionários, tudo isso foi bloqueado pelo stalinismo, a despeito, por exemplo, de, ainda durante a década de 20, o grande poeta revolucionário Vladimir Mayakovsky considerar que não deveria haver uma clivagem entre a grande arte, a arte dos iniciados, e o povo,
que, na verdade, o povo deveria receber essa grande educação, alfabetização, formação mais profunda, para poder, para poder ler a grande poesia que ele, Mayakovsky, conhecia e os seus pares conheciam. É a ideia de que se subiria ao nível das massas. Mayakovsky fazendo essa discussão, tem até um poema a esse respeito, num volume aqui de poemas do Mayakovsky, traduzido pelo Boris Schneiderman e os irmãos Campos, se eu não me engano, publicado pela editora Perspectiva. E no final, né, a arte de experimentação, a arte de vanguarda foi sufocada em prol dessa arte instrumentalizada pelas demandas do realismo socialista. Estou colocando tudo isso, gente, porque eu venho da classe trabalhadora e vi no meu bairro operário, lá em São Bernardo do Campo, muitas pessoas assistindo a telenovelas, né, telenovelas que, em enorme medida, envolvem narrativas ruins, personagens mal constituídas, personagens simplórias, que às vezes fazem alguns debates sensíveis para a sociedade, mas sempre de maneira muito superficial, telenovelas sujeitas aí às demandas de anunciantes, sem uma grande pujança de constituição narrativa, de personagens. E por ter tido a oportunidade de estudar, e por ter visto pessoas da minha própria família, e meus vizinhos, amigos, sem ter tido muitas vezes essa oportunidade, eu falava, meu Deus, elitista, e eu penso assim até hoje, elitista não é uma grande arte como a do Dostoiévski, que eleva a sua subjetividade e faz com que, consequentemente, os leitores e leitoras o façam, por ter realizado o ápice da sua capacidade de expressão, investigando profundamente a condição humana, os conflitos humanos, os desejos humanos. Elitista é uma sociedade que não propicia oportunidade de estudo mais aprofundado para boa parte das camadas populares, de modo que as pessoas tenham a sua capacidade de expressão tolhida. Percebem, não? Por vezes me parece que algumas correntes do campo progressista perdem a dimensão do todo social e olham para a situação, fazem um recorte sincrônico da situação dos grupos expoliados, como se esses grupos não fossem, obviamente que os grupos sabem que são grupos tolhidos, que têm a educação tolhida, e não tivessem que ter acesso a todas essas benesses de construção do sistema educacional, da filosofia, da sociologia, da história, da antropologia, da geografia, e tudo isso muitas vezes sintetizado pelas grandes personagens literárias. Trazer a expressividade das vozes desses grupos, amalgamando grandes contribuições educacionais junto com as vozes de grupos que não puderam ter expressão ao longo da história pela exclusão do cânone mais conservador, aí nós teríamos uma síntese muito interessante. Agora, gente, a gente pode lançar mão da literatura, ou seja, se nós pura e simplesmente considerarmos literatura a construção de obras que tenham a temática do engajamento, da transformação social, de personagens que tragam mensagens em prol da libertação, do fim da opressão de determinados grupos e pessoas, gente, isso realmente não necessariamente configurará um trato artístico literário. Nós podemos falar de panfletos, nós podemos falar de intervenções políticas legítimos, panfletos e intervenções legítimas. Agora, né, o panfleto por si só, ele não configura um trabalho literário próprio. Vejam, quando eu penso, por exemplo, na obra A Metamorfose, de Verwandlung, do nosso querido Franz Kafka,
Nós não estamos falando nessa novela de uma novela com uma bandeira em prol dos massacrados, dos espoliados, dos oprimidos, né? Não é, a princípio, um texto de desmascaramento da opressão, que comporta bandeiras partidárias ou de vozes determinadas. Mas quando nós entramos em contato com uma narrativa que mais parece, a bem dizer, uma antinarrativa, da personagem Gregor Samsa, cuja história é realçada e é frisada pela sua metamorfose. O Gregor é metamorfoseado em um inseto e, a partir de então, o Gregor, que é um caixeiro viajante, que é arrimo de família, os seus pais contraíram uma dívida junto ao empregador do Gregor e, portanto, ele trabalha para quitar a dívida dos pais, que ainda assim tem dinheiro guardado por 2 anos. Ele só faz trabalhar, sua vida é espoliada de cima a baixo, e, ao invés de pensar que sofreu uma metamorfose, esse elemento maravilhoso, no sentido de não crível, de que o Kafka lança a mão, para de dentro do quarto do Gregor, e tudo praticamente se passa no quarto do Gregor e nos cômodos contíguos ao quarto do Gregor, na casa ali da família Samsa, o Gregor está pensando em não chegar atrasado, em como vai ser a vida dele, que ele vai ser mandado embora, e o que será da família dele, e como serão as coisas. E daqui a pouco, porque ele perdeu o trem, o empregador já está batendo a porta dele para saber o que aconteceu. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Aquele quarto do Gregor, as suas dependências adjacentes, tudo isso parece sintetizar a luta de classes, a alienação do trabalho, a brutalidade que o Gregor sofre. E o Kafka lançou mão de um expediente fabular, que é a metamorfose de uma pessoa num inseto, coisa que nós sabemos impossível, para realçar, vejam vocês, aspectos do realismo. Ele lançou mão de um expediente miraculoso, maravilhoso, fantástico, e então, lançando mão do quarto como metonímia do todo, como parte do todo, ele prismou grandes conflitos de classe, econômicos e da espoliação da própria intergeracional dentro de uma mesma família. E também envolvendo questões de gênero, porque não passível mais de acontecer a exploração do Gregor, os olhos do pai e da mãe vão se voltar para Greta, irmã do Gregor, para que então, por meio do casamento dela, a família possa ter um escudo. Vocês estão vendo isso? O objetivo do Gregor não foi imediata, do Gregor, do Kafka, não foi imediata e diretamente a constituição de um texto engajado. Porém, quando nós nos embrenhamos na leitura de A Metamorfose, nos damos conta de que uma personagem bem constituída, de que a constituição narrativa e literária exitosas propiciaram o desvelamento de toda uma gama de estruturas sociais, históricas, políticas, dentro das relações, em meio às relações intersubjetivas. Vamos a mais exemplos? Vamos lá. Nós temos aí o ensaio sobre a cegueira. E é interessante falar sobre o nosso querido José Saramago. Por quê? Porque como intelectual público, né, que era, o José Saramago, primeiro, se declarava comunista, vejam só, ele se declarava, sempre se declarou de esquerda, ministrou sem número de palestras, e deu sem número de entrevistas, inclusive vindo muitas vezes ao nosso país, ao Brasil, né, falando sobre a sua luta por uma democracia aprofundada, social, dizendo que, fazendo críticas a Cuba e aos Estados Unidos, dizendo que nem em Cuba e nem nos Estados Unidos há democracia. Vocês encontram essa fala do Saramago na internet, criticando, né,
o sistema de as privatizações odientas do capitalismo, a destruição do tecido social e público. Então, o Saramago, inequivocamente, era um intelectual público de esquerda e que se dizia comunista. Ele respondeu muitas vezes. Tem uma entrevista que ele deu, inclusive, à Folha de São Paulo, presencialmente, né? Acho que ele foi um espaço da Folha de São Paulo aqui em São Paulo, a mesma Folha de São Paulo para a qual a professora Aurora Bernardini concedeu essa recente entrevista, e aí perguntaram para o Saramago, né? Como é que você pode permanecer comunista se depois ali dos processos, do horror dos processos, dos expurgos, dos assassínios do stalinismo, né? E aí o Saramago, dando continuidade à sua polêmica com a Igreja Católica, que vem lá da publicação do excelente livro, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo. Aliás, tanto sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, quanto sobre o ensaio sobre a cegueira, já houve cursos na Universidade Virtual do Vassoler. Se eu não me engano, eu ministrei cursos sobre essas duas grandes obras do Saramago no ano de 2022, e quem quiser adquirir os cursos é só vir falar comigo, vocês podem se inscrever para ter acesso às aulas, tá? E o Saramago falou, gozado, né? Como é que alguém pode... Palavras do Saramago, gozado, como é que alguém pode permanecer católico depois da Inquisição? E as pessoas, né, algumas pessoas da plateia até deram risada, ele tentou sair pela tangente, mas ele falou, olha, ser comunista, ele dizendo, Saramago, é um estado de espírito, é minha forma de estar no mundo, ao lado dos oprimidos e tudo mais. Então percebam que o Saramago se colocava politicamente inúmeras vezes e nunca se furtou a fazê-lo. A sua obra está a esse serviço? Não. O ser humano, ele é propriamente de esquerda ou de direita? Na verdade, o ser humano tem duas mãos, né? A esquerda e a direita. E o ser humano, altamente contraditório, é bastante ambidestro. Quando eu busco linearizar o ser humano, dizendo que ele pode servir a esta causa e não aquela, ou deve servir a esta causa contra aquela, digamos, eu estou perdendo muitas nuances, matizes e contradições do ser humano, que constituem o ser humano. Recentemente, eu já vou falar do Saramago, do ensaio sobre a cegueira, não vou perder o horizonte, podem deixar. Recentemente, né, o Gessé Souza escreveu um livro chamado O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, né? Para tentar explicar por que camadas populares significativas votaram em 2018 como em 2022 contra seus próprios interesses políticos, sociais e econômicos no bolsonarismo. Vocês percebem, não? E o Gessé trouxe uma chave importante dessa explicação. A grande arte, investigando com profundidade a condição humana, procurou decifrar essas questões e procura até hoje. Agora vejam, é interessante que o Saramago ele lança a mão de um expediente parelho à novela Metamorfose do Kafka para ilustrar a base de construção da sociedade. Em Ensaio sobre a Cegueira, de repente, uma pessoa está dirigindo no trânsito e a pessoa tem a cegueira branca. Do nada, sem que nós tenhamos quaisquer explicações, como acontece com a metamorfose da personagem Gregor Samsa. Sem que nós tenhamos grandes explicações, sem que nós tenhamos razões, e essa cegueira branca vira uma completa epidemia, se alastrando por todas as pessoas, e aí nós vemos que aqueles que não têm a cegueira começam a estabelecer quarentenas para os que têm, a sociedade mostra a sua característica de exclusão, coisa que no cotidiano embasa. Pessoas que moram em favelas, em distinção de pessoas que moram em condomínios com muros de 30 metros de altura, encimados por arame farpado, e guardas com a AK-47 ou fuzil na porta, nas cancelas dos condomínios. Isso rasga o cotidiano
de um país tão rico e tão desigual como, por exemplo, o Brasil, né? E ainda assim, essas dimensões são naturalizadas. Quando da quarentena, quando da impossibilidade de essas pessoas transitarem propriamente por quaisquer lugares, coisa que acontece nos enquadros, muitas vezes, que a polícia militar faz contra os grupos mais marginalizados e periféricos, aí a coisa se desnuda para nós, justamente quando as pessoas não conseguem ver. E lá, no local da quarentena, num dos locais estabelecidos por quarentena, as formas de opressão, de vilipêndio dos homens contra as mulheres, dos mais fortes contra os mais fracos, dos mais jovens contra os mais velhos, se desnuda, fica mais clamorosa. E o Saramago vai devassando essa questão na condição humana, sem justamente lançar mão de uma bandeira a priori, como muitas vezes nas suas intervenções públicas o faz. Então, o Saramago tinha uma dimensão de que, como intelectual público, ele estava a serviço da causa da mudança social, do progresso social, da democracia de oportunidades. Chegou a dizer, por exemplo, que a filosofia tinha que estar incluída na cesta básica, que era um direito humano, coisa com que eu certamente concordo, mas como escritor, não instrumentalizou assim a sua literatura, portanto, a aprofundou e lidou com as vozes contraditórias e densas da condição humana. No meio de toda aquela barbárie que se dá com a disseminação brutal da cegueira branca, nesse maravilhoso livro que é o Ensaio sobre a Cegueira, merecidamente reconhecido em termos mundiais, talvez o Saramago seja o exemplo de um último grande, muito conhecido e popular escritor de um altíssimo nível. Altíssimo nível. Eu gosto muito da literatura do José Saramago. E lá pelas tantas, se vocês assistirem, inclusive, ao filme do Fernando Meirelles, o Blindness, Cegueira, né? Ensaio sobre a cegueira, baseado no ensaio sobre a cegueira, né? A gente vai ver essa cena com a Alice Braga, grande atriz brasileira, fazendo o papel da moça, e do Danny Glover, grande ator estadunidense, fazendo o papel ali do rapaz. Eles acabam se tornando, né, os dois amantes no meio daquele, como se fosse um quartel, um presídio de isolamento daqueles que tinham a epidemia da cegueira branca. E num determinado momento, a Alice, a personagem da Alice, que não é nomeada, ela pergunta para a personagem do Danny Glover qual era o nome dele. Como é o seu nome? A gente está aqui junto, a gente já fez amor e eu não sei o seu nome. E por toda a brutalidade que nós já vimos, por todas as violações, por toda a violência, por toda a iniquidade, por toda a vazão do pior do ser humano, e às vezes também da solidariedade de alguns grupos, de pessoas tentando se apoiar, a personagem do Danny Glover se volta para a personagem da Alice Braga e diz assim: não vou te dizer o meu nome. Ela, por quê? Porque eu já sei aquilo que em mim e em você não tem nome. Esse é um dos grandes momentos da literatura, não só do Saramago, mas de toda a literatura que eu já li. E mais, a esposa de um médico oftalmologista, que nesse caso tem o ápice do contrassenso e do paradoxo de ser um oftalmologista em face da cegueira total, que era uma mulher muitas vezes que ficava em segundo plano, que era porque era uma dona de casa, muitas vezes não era bem considerada pelo marido, e o romance como filme tem aí a qualidade de considerar tudo isso. Ela, por não ter sido de alguma forma, e não sabemos por quê, porque não há explicações, por não ter sido acometida pela cegueira branca, começa a ajudar todo mundo. E olha que coisa, enquanto todo mundo dela precisa, como digamos uma mãe que cuida dos seus filhos pequenos e se sente muito importante por isso, e é muito importante por isso, sem sombra de dúvida, mas que depois, quando os filhos crescem e necessitam menos da mãe, pode se ressentir, pode ficar chateada, não que não goste de ver o desenvolvimento dos filhos, mas, ai, já não sou tão importante quanto antes.
enquanto todo mundo depende dela, ela tem uma sensação de si, de importância. Quando todo mundo, e sucessivamente, começa a voltar a ver, quando se esborou a cegueira branca, que chegou sem se explicar e vai embora sem se explicar, enquanto todo mundo festeja, o lábio dela treme e uma pequena lágrima surge. Olha que interessante como Saramago mostra as contradições da condição humana. Como nós conhecemos mais do ser humano entrando em contato com uma grande narrativa dessa, que não está a priori a serviço desse ou daquele grupo, mas deslinda, desvela, destrincha profundamente as opressões, as brutalidades e as vozes constitutivas da condição humana. Percebem, não, gente? E aí, para entrar ainda mais nessa questão, nessa polêmica, nessa discussão, que eu acho interessantíssima, teve uma vez que o Honoré de Balzac, grande escritor francês, o Honoré de Balzac, recebeu uma carta da sua namorada em que ela lhe cobrava participação literária nas grandes comoções políticas, sociais que estavam acontecendo na França e na Europa naquele momento histórico da primeira metade do século XIX. As revoluções de 1830, né, quando a burguesia estava fazendo as últimas batalhas contra a nobreza, que tentava restaurar os privilégios e os poderes que haviam sido ceifados pela Revolução Francesa. Depois ali, as grandes batalhas de rua, né, das lutas de classe, das barricadas e tudo mais, e ela dizia, Honoré, Honório, né, o nome do Balzac, Honoré, enquanto Victor Hugo faz os seus livros, faz as suas narrativas, colocando as personagens no coração da Paris, repleta de barricadas, das lutas de classe, das tensões entre burguesia e nobreza, burguesia então já tornada conservadora e proletariado, querendo que a revolução se alargasse, você, nas suas obras, não está tematizando isso. Você está perdendo o bonde da história. Por que você não tematiza essas questões como Victor Hugo, que é um autor aí lido e popular e que causa comoção? Você não está perdendo o fio da história, o bonde da história? Assim, perguntas importantíssimas. Ó. Vocês veem que ressoam, questões que se prolongam até hoje. Vocês estão vendo aqui. A resposta de Honoré de Balzac me parece paradigmática para os objetivos aqui dessa nossa aula, que estabelece uma continuação do diálogo com a professora Aurora Bernardini a partir da entrevista que ela concedeu alguns dias atrás, na semana passada, para o jornal Folha de São Paulo e que aqui e sobre a qual aqui eu falo com vocês. Vejamos. O Balzac, ele disse, olha, é verdade que o Victor Hugo está pontuando nas suas histórias os eventos, o conteúdo, vejam vocês, das lutas políticas da nossa época. Mas eu não acho, dizia o Balzac para sua namorada, eu não acho que ele conseguiu perceber o aprofundamento do capitalismo, do aburguesamento dos valores no psiquismo e nas relações intersubjetivas. E aí eu pego, por exemplo, um romance pequeno. Balzac era um escritor prolífico, grande autor de As Ilusões Perdidas, e o aprofundamento dessas questões e tensões da subjetividade humana que ele faz, por exemplo, no romance Eugénie Grandet. Eugênia Grandet. O que acontece ali? Você tem um pai que é também um comerciante de província, portanto não está em Paris, e é um cara muito bom comercialmente, e em tudo ele tenta levar vantagem, ele tenta ganhar mais em cima dos demais, minimizar custos, maximizar lucros, e essa lógica do valor de troca, do ganho, da competição,
do jogo de poder transpassa não só a sua visão de mundo, mas o seu estar no mundo. Só que chega um momento, naquelas primeiras décadas do século XIX, que massacravam ainda mais as mulheres, que faziam essa lógica que fazia com que as mulheres passassem da dominação do pai para o marido, que é uma coisa terrível, obviamente. O pai Grandet se vê no momento de buscar um casamento para Eugênia. E vocês podem se lembrar de que muitos casamentos eram arranjados, né? A construção do relacionamento romântico que se dá por sentimento é muito recente, uma construção justamente do romantismo. E aí vem uma tensão profunda num comerciante de província que estava acostumado com a égide do valor de troca e que agora tem que se ver com o casamento da sua filha tão bem amada. Quero agradecer aqui a nossa queridíssima Thelma Guelpa, minha querida aluna e amiga, grande amiga Thelma Guelpa, que manda aqui um super sticker. Obrigado, querido. Um grande abraço para você. Sempre acompanhando o meu trabalho, nossa querida Thelma Guelpa. E aí, quando o pai se vê em face da necessidade de casar a sua filha, entra uma tensão entre o valor de troca, entre o comerciante que quer lucrar, o comerciante que vê nesse copo, não as benesses que o copo tenha, não o fato, digamos, de ser frisado, de o vidro ser trabalhado, mas de o copo poder conter algum líquido que seja posto dentro dele e poder gerar um lucro tal em comparação com os demais produtores. É a velha tensão entre as características precípuas do copo. Imaginem que esse copo tivesse sido dado para mim pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai. Ele seria... eu ficaria até ofendido se alguém colocasse valor nesse copo, valor no sentido financeiro, pecuniário, valor de troca, digamos. Porque ele tem um valor de uso singularíssimo, não equiparável a nada. Ele é um objeto por si só. Eu tenho aqui o reloginho do meu pai, tem aqui a camiseta da minha mãe, a última que ela usou antes de ir para o hospital, depois no dia em que faleceu. Então, esses objetos, essas coisas são incomensuráveis. São aquilo que nós chamamos de valor de uso. Tá? Pois é, o valor de uso é a sua filha, ele ama a sua filha. Mas quando precisa, olha o verbo que eu vou utilizar, negociar o casamento da sua filha, que triste, né? Que triste situação, né? O negócio matrimonial daquele momento histórico. Quando precisa negociar o matrimônio, ele se vê, o seu coração se vê, ele se vê encalacrado numa situação de tensão radical entre o afeto e a mercadoria. Isso não está acontecendo na barricada lá em Paris. Não são as tropas trocando tiros. O Balzac interpretaria tudo isso como importante, mas como mais epitelial, mais epidérmico, em comparação com um processo profundo de destruição do código de honra, do código feudal nobiliárquico, dos antigos valores que o cavaleiro da esperança, o Dom Quixote, queria defender, para a lógica de ascensão do fetiche da mercadoria. Essa era a revolução silenciosa que estava mudando os afetos e que transformaria no futuro pobres em figuras que defendem a burguesia, o capitalismo, o empreendedorismo, que transformariam as pessoas em você SA, em pequenos núcleos fabris, pessoas que têm que ter produtividade, velocidade, lógica de trabalho exaustivo, no sexo, no esporte, na academia. Vocês estão entendendo? Quem é mais atual hoje? O Victor Hugo das barricadas ou Honoré de Balzac, que captou a profunda transformação e coisificação das próprias relações intersubjetivas e dos afetos que o capitalismo trazia, que a modernidade trazia. E vejam, prestem atenção ao que eu vou dizer agora. Honoré de Balzac era um escritor conservador, católico, que muitas vezes defendia certos estratos da nobreza contra a burguesia ascendente, e o Marx e o Engels, né,
o Marx, sobretudo, pensou em escrever um ensaio sobre o Balzac, tentando entender como é que um autor que era politicamente conservador conseguiu compreender o espírito da época e fazer uma grande denúncia do capitalismo, da coisificação, da brutalização das relações do capitalismo, sem panfletarizar, instrumentalizar a sua obra, criando grandes personagens e mostrando como é que o espírito de época, no caso, o espírito de formação do capitalismo, da burguesia, tudo isso deformava o psiquismo e os afetos humanos. Ou seja, um autor que politicamente era mais conservador, só que sua obra era progressista sem ser panfletária. Vocês estão ouvindo isso? Portanto, quando uma obra de arte é bem realizada, como uma personagem é bem formada, quando o autor e a autora têm compreensão profunda dos motivos das ações humanas, de para onde a história está indo, quando tem uma percepção das grandes viradas dos afetos, das formas de aproximação das pessoas, da agudização, do acirramento de conflitos na sociedade, e as personagens se embebem disso, você pode tematizar determinadas questões sem a menor dúvida. Mas é importante que o como, que a forma, que a maneira como se trabalha, como se constroem as personagens, que tudo isso seja bem realizado, artisticamente realizado, para que aspectos do conteúdo sejam nuançados, não só com uma visão direta, linear, digamos, voltada para essa característica da condição humana, mas para uma complexidade maior. Então, quando eu penso nas grandes obras de arte, nas grandes obras literárias, eu vejo que, ao lê-las, eu entendo mais sobre o ser humano, eu me vejo mais, eu vejo os demais. E com essas análises multidisciplinares desses grandes autores e autoras, e assim, que eu procuro fazer com as minhas aulas aqui, e seja também na escrita literária, nós conhecemos mais sobre o ser humano. E eu quero dizer, eu consigo ver uma tomada de posição política progressista, que eu mesmo faço, muitas vezes aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, né? Acho isso importante, mas, por exemplo, quando o Bolsonaro, vamos pegar um exemplo aqui bem contemporâneo do Brasil. Quando o Bolsonaro fala que pessoas quilombolas, falou uma vez, todo mundo viu esse vídeo, eu não estou inventando nada. Quando o Bolsonaro falou que quilombolas devem ser pesados em arrobas, e existem pessoas, houve pessoas negras no Brasil que votaram no Bolsonaro, quando o Bolsonaro fala que a sua filha, obviamente que não foram todas, pelo amor de Deus, é claro que não. Quando o Bolsonaro fala que a sua filha, ele tem filhos, em sua maioria, e teve uma filha, se eu não me engano. Quando ele diz que a sua filha foi fruto de fraquejada, isso é um horror, né? É um horror falar que pessoas dos quilombos devem ser pesadas em arrobas. Arroba é unidade para pesar animal. O que é isso? Isso é uma fala completamente racista do Bolsonaro. Quando ele fala que a sua filha é fruto de fraquejada, ele é misógino por excelência. E houve mulheres que votaram no Bolsonaro. Quando o Bolsonaro faz comentários homofóbicos, e houve pessoas que são pessoas homoafetivas que votaram no Bolsonaro. Não seria interessante, me parece muito interessante, que a arte procure criar personagens e narrativas investigando isso, trazendo à tona esses afetos, para que nós os possamos entender? A arte, o ensaio, as discussões filosóficas, sociológicas, mas aqui a gente está falando propriamente da literatura, que pode englobar esses campos, inclusive. Não seria importante? Daí nós sairíamos, digamos, de determinados moldes de representação e veríamos os seres humanos na sua complexidade. De repente, gente, de repente não. Olha, a lógica da identidade, ou seja, o eixo masculino, branco, heteroafetivo,
é um eixo brutal que faz com que todas as pessoas que não sejam assim, que não tenham essa fenotipia, esse gênero, esse pertencimento, digamos, burguês, ou essa orientação afetiva, se sintam à margem desse centro. E como aula de sociologia zero, nem aula de sociologia um, como os valores dominantes são os valores das camadas dominantes, dos grupos dominantes, as representações, obviamente, se dão a partir dessa fenotipia, dessa agência, desse comportamento. E as pessoas muitas vezes querem apagar a si próprias para se voltarem, para se ajoelharem diante desse eixo. Daí a necessidade, digamos, dessas vozes de expressão dos grupos com as suas próprias diferenças em relação a esse eixo normativo, opressivo, sem sombra de dúvida. Mas quando a pessoa faz esse movimento de negar a si própria, negar suas características, negar sua origem, negar sua afetividade, para, digamos, ir em direção a grupos de algozes e carrascos, quando a gente olha a história humana e vê que a dominação não é apenas, obviamente, também opressão, condicionamento, brutalidade, mas a liturgia e a religião da dominação é convencimento, opa, a arte, a grande arte tem aí um grande terreno fértil para entender essas contradições da condição humana. Perceberam, gente? Mais esse exemplo? E aí, com todos esses aspectos, né, eu fecho aqui essa discussão dizendo, olha, existem obras que não são imediatamente político-sociais, que não ilustram direta e imediatamente questões, digamos, dos condenados históricos da Terra, mas que, por serem muito bem constituídas, por serem muito bem forjadas, por estarem embebidas num diálogo com a tradição, quer dizer, é curioso que uma obra iconoclástica, inovadora, revolucionária, não no sentido conteudista, mas no sentido da inovação artística, ela precise conhecer o cânone até para expandi-lo, para trazer novas formas de representação, novas vozes e para ser bem-sucedida artisticamente. A tarefa, né, da transformação social que o nosso grupo progressista, no qual eu me incluo, estou aqui me colocando, nós queremos, a tarefa da transformação é a democratização da educação, das grandes obras de arte, pintura, escultura, literatura, música, cinema, para todas as pessoas, para que as pessoas tenham um vocabulário mais complexo, mobilizem conceitos filosóficos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, conheçam mais obras, tenham mais formas de ler o mundo, de ler a si próprias no mundo e o mundo em si mesmas, que complexifiquem a sua visão de mundo. Elitismo é negar isso para as pessoas. Chamar alguns artistas, grandes obras de elitista, me parece fazer o serviço da indústria cultural, rebaixando a expectativa de crescimento intelectual das pessoas. Aí, quando nós vemos que memes, que as pessoas se politizam por memes, que as pessoas ouvem, por exemplo, coaches em eleições, que as pessoas acham que pensar na escassez é não ganhar dinheiro e pensar na abundância já é ficar milionário, já é se sentir milionário. Gente, o que é isso? Vocês estão entendendo? Essa é a destruição própria da indústria cultural. Ela, sim, mediocrizante, estupidificante, estúpida, é elitista. Não grandes obras, não grandes realizações do espírito. Eu gosto do Oscar Wilde, no ensaio formidável A Alma do Homem sob o Socialismo, dizendo que os artistas já são aquilo que a humanidade deve ser. O caminho para onde a humanidade deve rumar. Eu sei que, infelizmente, nós não estamos indo para esse caminho, mas a intervenção, vendo aquilo que as grandes obras de arte, as grandes obras das humanidades fizeram pela minha vida, balizando as minhas escolhas, fazendo com que eu buscasse uma vida mais próxima da minha subjetividade. Gente, isso é uma forma de libertação num cativeiro como essa sociedade em que nós vivemos. E meu trabalho está aqui, ó.
no canal do YouTube, nos textos, nos 5 livros que eu já publiquei, aliás, cada um dos quais com links para vocês adquirirem as obras na descrição de cada vídeo desse canal, nos textos, em jornais, revistas, aqui nos quase 4.000 vídeos desse canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoleri e nos 51 cursos da Universidade Virtual de Vassoleri sobre grandes autores e obras, autores, autoras e obras da literatura e das humanidades. Então é isso, gente. Eu achei que eu achei que fosse interessante dar continuidade à aula da semana passada, começando a conversar com a professora Aurora Bernardini. Vejam, e eu quero pontuar isso no final dessa aula. Pessoal, eu fui educado para respeitar as pessoas, graças a Deus, né? Eu recebi, não para mim, né, mas eu vi algumas pessoas fazendo comentários, usando formas depreciativas, preconceituosas contra a professora, não querendo ouvir o que ela tem a dizer. Gente, nós não podemos, será que a gente não pode discordar de alguém sem fazer críticas ad hominem, ou seja, sem achincalhar a pessoa? Isso não lhes parece civilizatório, emancipatório, solidário? Podemos discordar das pessoas, discordar das suas ideias, aprofundar os debates, sem pilhar as pessoas. E essa é a razão pela qual eu não entro na onda dos reacts. Quando eu discordo de uma ideia, quando eu discordo de uma pessoa, eu discordo de suas ideias. Eu não vou ali para pichar a pessoa. E por isso eu não permito que seja aqui no chat, seja nos conteúdos, que as pessoas façam comentários desabonadores em relação à pessoa. As ideias, o debate de ideias é sempre muito bem-vindo. Então vamos debater as ideias, vamos construir argumentação sólida. Esse é um tema instigante. Autores e autoras escreveram em prol da arte engajada, para além da arte engajada, entendendo os seus limites e as suas potencialidades, e escrevem. O Trotsky tem um livro maravilhoso, Literatura e Revolução. Né? Aí o Flaubert escreveu sobre a respeito da arte pela arte. São muitas as discussões que nós podemos fazer aqui. Mas vamos fazer discussões. Não vamos entrar nessa lógica de pichar as pessoas, de depreciar as pessoas, de cancelar. Vamos deixar esse cancelar. Vamos cancelar o cancelamento. Vamos fazer aqui o debate crítico, dialético, um debate que envolva aí a movimentação das ideias, sem proscrever as pessoas. Percebem, não? Então tá aí, gente. Essa é a segunda parte, então, da minha discussão sobre a literatura. Na primeira aula, aula anterior aqui desse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu falei sobre a questão do debate entre forma e conteúdo na literatura, partindo da entrevista que a professora Aurora Bernardini concedeu recentemente para a Folha de São Paulo. E agora fiz uma aula falando sobre literatura engajada, sobre se a literatura precisa ser engajada. Vocês acompanharam aqui mais essa aula, e eu espero ter continuado a contribuir para esse debate, o debate de ideias, né? Não contra as pessoas, mas o debate das ideias. Peço a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo e quero aproveitar, não posso deixar de aproveitar a oportunidade, no final dessa aula, para fazer um convite encarecido a todas e a todos vocês. Vamos lá, gente. Daqui a uma semana e um dia, na próxima terça-feira, não amanhã, amanhã vai ser dia 9 de setembro, mas na próxima terça-feira, dia 16 de setembro, eu vou ministrar uma aula especial e 100% gratuita sobre o romance Os Demônios. Olha, obra-prima do Dostoiévski, que o Dostoiévski faz uma intervenção política para se perguntar sobre as possibilidades e impossibilidades da revolução política, do socialismo, da transformação da condição humana. A aula especial vindoura sobre os demônios tem tudo a ver com a aula de hoje. Essa aula vai ser especial, gente, porque ela não estará disponível abertamente aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler.
tá? Ela estará disponível para todas as pessoas que se inscreverem aqui nessa aula. E ela é gratuita. Vassoler, dia 16 de setembro, uma terça-feira da semana que vem, a partir das 8 horas da noite. Tô dentro, quero me inscrever, como é que eu faço, Vassoler? Então vamos lá. Coloquei na descrição desse vídeo, coloquei no chat do YouTube, está aparecendo aqui ao pé da tela o link para vocês clicarem. Vocês clicam nesse link e vão ser levadas e levados para a página de inscrição. Aí vocês colocam brevemente os dados de vocês, cliquem em enviar e já estarão inscritas e inscritos. E mais, tem aqui o famoso QR Code na tela. Vocês estão assistindo a essa aula pela televisão ou pelo computador? Então peguem, por favor, a câmera do celular de vocês, apontem a câmera, abram a câmera, apontem a câmera para o QR Code e vocês serão levados e levadas para a página de inscrição nessa aula. E vou dizer mais, se inscrevendo, seja por meio do link que está aqui no chat do YouTube, estará no comentário afixado, está na descrição do vídeo, seja pelo QR Code, vocês também podem entrar no grupo de WhatsApp dessa aula especial e gratuita sobre o romance Os Demônios. Todo santo dia eu estou postando novos conteúdos no grupo de WhatsApp para preparar as pessoas para essa aula da semana que vem sobre o romance Os Demônios. De modo que eu conto com todas e todos vocês em mais essa aula especial aqui do Vassoler, agora sobre o romance Os Demônios, obra primíssima do mestre Fyodor Dostoiévski. Tá bom, gente? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês. Peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações, tá? E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Tchau, pessoal.